Ora então, muito boa tarde, bem-vindo à terceira e última parte da nossa tarde. Vamos continuar a conversa com o Dr. João Ramos sobre doenças gástricas. Já sabe que contamos com a sua participação, só tem que ligar o 910-106-359 ou então, se preferir, apenas colocar uma pergunta no nosso Instagram, que é a nossa tarde. E daqui a pouco o Dr. João vai esclarecer todas as dúvidas. Não é daqui a pouco, é já, porque vamos começar aqui a falar até entrar a primeira chamada. Já temos aí chamadas em espera, doutor. Falávamos dos excessos de Natal e de passagem de ano, mas no dia-a-dia, o álcool, o tabaco, eventualmente uma má alimentação, o sedentarismo, não sei, sim. Podem provocar também doenças gástricas, não é? Tudo isso e agora, durante a pandemia, observámos uma coisa muito interessante, que acho que nem os médicos de outras especialidades estariam à espera, que é as pessoas não têm a noção da quantidade destes sintomas e destas doenças que se multiplicaram ou que se agigantaram durante a pandemia. Porquê? Porque há uma coisa chamada perturbação da ansiedade generalizada. E como nós sabemos, todas as nossas vísceras são inervadas. Nós temos tantas ou mais ligações nervosas e células nervosas também nos intestinos, não é? Pois. Portanto, pessoas que chegaram a uma gastroenterologia por suspeita de ter uma doença gástrica e que fizeram exames, colonoscopia, análises, exames no final de contas está tudo normal. E, por um lado, ainda bem que está tudo normal. Perturbação da ansiedade generalizada. Está aqui. E aqui hoje estamos a falar das doenças gástricas, em que nós sabemos que o refluxo, gastrite, azia, a tal dispepsia, há uma doença que é o síndrome de intestino irritável. Triplicou, se calhar, o diagnóstico. Eu estou a falar assim por alto, porque eu falo com alguns colegas da especialidade em que eles nunca tinham visto tantos síndromes de intestino irritável. Pessoas que se calhar não sabiam que tinham, estava ali, não é? Enlumbrando. E a tal perturbação da ansiedade generalizada fez multiplicar os sintomas e as doenças. Não só das doenças gástricas, obviamente, se nós falarmos com o otorrino, agigantaram-se as vertigens, que é outra causa da ligação entre a ansiedade e vertigens. Por que eu dei conta, as pessoas liam os lábios muitas vezes e depois começámos a andar com máscara e as pessoas não ouvem. Sim. Não é? Aperceberam-se que há uma ligação e a pessoa compensa essa falta de audição com a Foi das coisas que eu mais notei, não tendo agora nada a ver com este tema, mas claro que a ansiedade das pessoas, o facto de estarem em casa, isso foi talvez o mais marcante, digo eu, desta pandemia, que depois traz uma quantidade de... Náuseas, outra questão. Que aqui, como estamos a falar das doenças gástricas, está muito associado a problemas da vesícula, que ainda não falámos aqui, mas é verdade. Basta termos uma vesícula que está com doença, que está com pedras ou que está não funcionando, que as pessoas chamam de vesícula preguiçosa, e que mais uma vez, muitas vezes, nós vamos fazer uma ecografia abdominal, ok, está tudo bem com a sua vesícula, mas o estar tudo bem com a sua vesícula não chega. Estamos aqui a falar na explicação que eu dei há pouco, não temos uma doença orgânica, está tudo bem com a vesícula, mas ela funciona mal. Quando nós comemos um queijo da serra e ficamos mais enjoados ou mais infartados, estamos a dar uma sobrecarga à vesícula. E quais são os sintomas, por exemplo, da doença da vesícula? Infartamento, chamado infartamento pós-prandial, a pessoa que fica demasiado cheia para aquilo que comeu. Gases, sensação de náuseas ou enjoos e até num extremo, tivemos uma inflamação aguda da vesícula, que é a colcistite, a inflamação da vesícula, aí febre, calafrios, vômitos e aí urgência para o hospital. Urgência para o hospital. Quando falamos de situações pontuais, cada pessoa sabe o que é que teve a comer, não é? Sim. E eu acho que depois vai da cabeça de cada pessoa. Sim. Mas, se nós nos sentirmos mesmo... Uma coisa é sentir uma coisa que nós percebemos que é passageira. Mas se sentirmos mesmo mal, o ideal é ir para o hospital, não é? Sim. Para o hospital ou contactar o... Sim. Desses, os mais frequentes seriam a dor de estômago, que muitas pessoas acabam por perceber que é uma dor de estômago, porque também não há nada aqui para doer. As pessoas metem a mão no peito, as pessoas estão a falar connosco, descrevem os sintomas e quando falam, metem a mão, não é? Na zona da boca do estômago. Depois é como o poeta diz, é fogo que arde sem se ver. As pessoas sentem esse fogo e, de facto, esta época, por isso é que nós nos lembramos deste tema para hoje. Ainda nem agradeci o convite, obviamente, mas é sempre, sinto-me em casa. Mas, de facto, é um tema muito fruta da época. Certo. Vamos começar com as nossas chamadas, até porque temos várias. Vamos falar agora com o Bernardino Oliveira, que nos fala de Braga. Olá, boa tarde, Bernardino. Boa tarde. Como está? Tudo bem? Sim, tudo bem. Então, conte lá, qual é a pergunta que tem para fazer aqui ao Dr. João? Olha, antes de mais, um abraço e cumprimentos muito sinceros ao seu doutor e, por que não, a toda a classe médica e enfermeiros que, durante estes 10 anos,
têm sobrevivido e não vivido as suas próprias vidas. Portanto, um abraço, antes de mais, e cumprimentos a toda a classe médica e não só. Olha, a pergunta que vou fazer é muito, muito precisa e muito concreta. Eu, quando era jovem, agora tenho 77 anos, eu tive uma gastrite. E quando faço exames ao estômago, ainda se vê aquela manchazinha onde tivesse a infecção. Mas a partir daí eu sei lidar muito bem com o meu estômago. Sei o que ele pode e não pode e também sei me prevenir quando sei que vou ter um almoço, um jantarzinho mais pesado, tomo precauções e então, aconselho médico, normalmente vou tomando um omeprazol para proteger o estômago contra um ataque qualquer. Mas só tomava isso muito esporadicamente, ou seja, quando eu via que o meu estômago ia precisar disso. Entretanto, tive um problemazito qualquer no esófago, uma esofagite, como os médicos chamam, e depois de consultar um otorrino, ele mandou-me tomar mais vezes o omeprazol, coisa que eu tomava só periodicamente. Entretanto, eu vou lendo e consulto a net e essa coisa toda, não é muito aconselhável tomar esse medicamento assim permanentemente. E então, mesmo assim, já não estou a tomar muito assiduamente, mais por períodos. E a pergunta que eu fazia era justamente isto. Esta minha dúvida, e foi o que me vou a ligar. Se, na verdade, devemos evitar, tanto quanto possível, este medicamento, ou se, por outro lado, eu só o tomava mesmo quando era preciso, quando eu sabia que ia precisar. E agora dele. tenho que tomar mais, não é, duas ou Bernardino? até às vezes 15 dias ou um mês. Vamos ouvir então o doutor. Eu já percebi Tá, a muito dúvida obrigado. sobre Muito já, obrigado. obrigado na minha pessoa, o elogio e o cumprimento que fez a Sim, todos os é profissionais de verdade. saúde, Uma salva de palmas que mesmo. eu obviamente estendo. E não só, hoje em dia tivemos e temos um papel muito importante em tudo o que é pessoal médico, desde os auxiliares médicos, todos os apoios administrativos, passando pelas farmácias, nunca tiveram um papel tão ativo, não é? As equipas andam esgotadas só com esta pressão dos testes e eu próprio agradeço aos que maturaram a mim e aos meus. Em relação à dúvida sobre é uma dúvida muito pertinente, começando pela gastrite, há várias causas de gastrite, mas de facto o que acontecia antigamente é que pessoas que tinham tido esta gastrite ou este problema do passado ficavam para sempre. Eu não gosto nada desta frase para sempre. Há uma frase clichê que se aprende na Faculdade de Medicina que é La médecine c'est comme l'amour, ni jamais ni toujours. Na medicina não há o nunca nem o sempre e essa coisa de tomar para sempre não existe. Sim. Claro que às vezes é quase isso, não é? Mas nós aqui, por exemplo, o que os gastros muitas vezes dizem às pessoas é o chamado tratamento sintomático, é deixar este tipo de medicação, que o Sr. Bernardino falava, é um inibidor da bomba de prótons, em que há vários, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, por aí fora. E de facto o que acontecia é que as pessoas ficavam 30 anos a fazer e essa toma consecutiva, mesmo que não tenha sintomas, esta toma consecutiva, estes inibidores da bomba de prótons vão diminuir a absorção de coisas boas para o nosso organismo, como por exemplo vitamina D ou vitamina B12. São muito importantes. Há pessoas que chegam aos 70, 80, 90 com déficits. Eu não estou a dizer que é só por causa da medicação, mas a medicação ainda contribui mais para os tais déficits nutricionais. Portanto, as pessoas devem fazer pausas, devem perceber como é que o corpo reage à falta do medicamento e depois, é claro que isto deve ser discutido com o seu médico de família, com o seu gastroenterologista, caso tenha gastroenterologista, mas de facto era interessante a pessoa só tomar o tal inibidor da bomba de prótons, este tipo de medicamentos, quando há sintomas. E não há problema nenhum em tomar, ok, vou assumir que agora nesta semana vou tomar todos os dias, vou tomar uma semana ou 2 semanas, mas depois descanso. E eu concordo consigo. Se a pessoa se aguentar bem, assintomática, e se não tiver uma doença grave, uma coisa é termos uma úlcera. Isso é discutido com o seu médico. Mas a pessoa que não tenha nenhuma doença grave, que tenha sintomas, pode descansar e ver como é que o corpo reage sem medicação. E tendo aqueles cuidados nutricionais que já falámos. Muito obrigada, Bernardino. Muito obrigado e boas festas. Vamos então falar. Até logo, Bernardino. Deus, boa tarde. Vamos então agora para Rio Maior e de lá está ao telefone a Hilda Val. Olá, Hilda. Olá, boa tarde. Está boa? Estou bem, obrigada. Teve um bom Natal? E o senhor doutor também, Doutor também, acho que teve. Graças a Deus. Eu estive e estou a ter um excelente Natal. Diga lá, o que é que quer perguntar ao doutor João? Olha, praticamente já ouvi o que queria ouvir, mas é assim, eu como tenho uma colite ulcerosa há 20 anos e há um ano, eu depois andei muito tempo a vomitar, há um ano tive aqui um problema que andava com azia
e depois veio um vómitozinho de sangue, fiz endoscopia e tinha então uma hérnia no hiato, tinha eu na rua porque em casa não se ouve. E tinha duas erosões no esófago. Depois passei a tomar o pantoprazol, ou o que é aquilo, e é o Mercim. O Sermin. Eu vou trocar o Sermin por sucralfato, que é o princípio ativo. E depois a médica retirou-me e o pantoprazol é para só tomar descontinuado. Isso. Mas eu depois não tomo, depois começa, parece que a encher aqui assim, quando como, fica assim, com pouco, fico cheia e sobe-me aqui assim até quase à garganta. É muito desconfortável, não é, Hilda? E depois começa-me a dizer muita saliva, não é bem, não é que seja assim mesmo aquela azia como eu tinha. Hilda, deixa-me fazer aqui já, porque eu acho que o doutor já tem aqui coisas para dizer, não é? Temos muita já informação. Muita informação. E começando pela colite ulcerosa, que não é para ou seja, não tem nada a ver, mas tem. A colite ulcerosa é uma doença inflamatória intestinal. Só existem duas, a doença de Crohn e a colite ulcerosa. E só por si podem dar muitas chatices às pessoas, até, para ser sincero, mais a doença de Crohn do que a colite ulcerosa. Mas há pessoas que, ao longo da vida, apercebem-se do que podem ou não fazer. Há pessoas que não podem cheirar chocolate, por exemplo, ou café, e ficam logo com os intestinos em revolução. Há medicação crónica, há medicação muito boa para tentar controlar esses sintomas intestinais, que vão ter uma ligação com a tal dispepsia. Sim, mas neste caso, aqui depois há os sintomas gástricos. Deixava de tomar e não conseguia passar sem aquilo, não é? Portanto, o que a médica fez foi bem. Nós tentamos sempre que a pessoa tenha o tal, que a dona Hilda disse que é o tratamento descontinuado, ou seja, não há para sempre, a pessoa vai sabendo gerir, só que é muito complexo. E há pessoas que não se aguentam mesmo. Depois há aqui coisas que podemos fazer. Por exemplo, quando fazemos os exames, está indicado ir fazendo periodicamente as endoscopias de controle. Já sabemos que tem uma hérnia do hiato, que habitualmente não dá grandes chatices, mas pode dar. Mas podemos fazer o estudo de saber se a pessoa tem a tal bactéria, a famosa bactéria Helicobacter pylori, e se estiver positivo podemos erradicar. Há pessoas que só com a erradicação da Helicobacter passam muito melhor, ficam, eu andei esta vida toda, andei estes anos e agora fiz a erradicação e tudo melhorou. Mas, e após 15 ou 20 anos pode piorar outra vez. O ideal é ter sempre um gastroenterologista, não é? Pode não ser necessário. No caso da dona Hilda, só pela colite ulcerosa já tinha indicação para ser seguida por gastroenterologia, depois destes sintomas gástricos. Apesar de que a médica de família sabe gerir estas situações. Mas, de facto, eu concordo que vá tentando. Há pessoas que, por exemplo, há pessoas que fizerem um bom pré-biótico ou um bom simbiótico, podem melhorar o funcionamento da flora intestinal e podem melhorar os sintomas. Eu só estou a dar várias dicas, várias pistas, não quer dizer que seja o caso da dona Hilda. Pois cada caso é um Eu caso. preferia era que a dona Hilda conseguisse ter uma vida com qualidade, sem tomar sempre o pantoprazol. Exatamente. Agora, não vem de mal ao mundo, mais uma vez volto a dizer o que disse há pouco. Se a pessoa que já sabe, se fizer 2 semanas seguidas, fica uns meses melhor, seria o ideal. E ter aqueles cuidados básicos muitas que são, vezes é claro, quando nós estamos assim alimentação... tocados, é claro que se comermos uma comida indiana picante, vamos piorar, não é? Ou voltamos aos excetos do Natal, em que comemos comida se calhar com mais gordura, que não comemos tantos dias seguidos. E muitas vezes é mesmo o segredo está na alimentação, não é? Sim, para tentarmos compensando com fruta, com comida mais... Entre estas refeições mais pesadas, comemos a sopa, comemos hidratação com água, ou limonada ou chá, e é importante compensar esses excessos com comida boa e mais boa. Já cá estamos, Dona Maria Isabel. Já estou. Ainda está a Hilda. Já achei que era a próxima. Ainda sou a Hilda. Ouviu tudo? Eu, por exemplo, quando não tomo o Prozol, não me lembro agora o resto, sim. Às vezes, assim à tarde é que me dá aqui mais isto no esófago, eu acho que... tentando perceber quando é que digo eu, não que é? disse a dona Hilda, aquela saqueta que disse... Eu tomo chupum compensa. Sim. Mas eu estava a dizer que pode compensar quando não compensar sem tomar o compensan. É aquela saqueta que disse há pouco que era o sucralfato, que é uma saqueta que existe para se fazer às refeições. Exatamente. Há pessoas que, aliviando esses sintomas, não precisam tomar o tal prazol, por isso que é o pantoprazol. Portanto, nós vamos sempre aqui jogando com estas coisas, mas mais uma vez, isto tem que ser decidido com a sua médica, ou o gastro ou o seu médico assistente.
Muito obrigada, Hilda. Olha, obrigada. Vamos então à Maria Isabel Cândido de Lisboa. Maria Isabel, boa tarde. Boa tarde. Diga-me. Senão, olha, tem que ser assim mais ou menos rapidinho, pode ser? Sim, sou. Eu sofro de divertículos e queria saber, doutor, se isto é uma doença para a vida, se terei que ser operado ou não. Já tive 3 vezes internada, faço dietas líquidas, depois começo a pôr as mais sólidas. Tenho 66 anos e de vez em quando tenho estas cólicas, vou parar ao hospital, fico internada, porque são dores abdominais fortíssimas. Exatamente. Obrigada, doutor. Nada, não parece ter uma voz de 70 e... Pois não. Parece uma voz mais jovem. Tem 72? Não, tem 70. Não, mas parece ter uma voz mais jovem. 66. Os divertículos... 66 anos. Tem uma voz... 66 okay. anos. Eu ia dizer que parece, Vamos. não parece ter uma voz tão com tanta idade, o que é bom sinal. Não deve ser fumadora, por exemplo. Mas pegando nos divertículos, mais uma vez estamos a fugir aqui um bocadinho ao tema, mas não há problema nenhum. Estamos a falar de doenças gástricas. Os divertículos podem ser e são muitas vezes uma doença crónica que eles ficam lá para sempre até serem retirados, estão lá. São umas pequenas vilosidades, uns saquinhos que estão no nosso intestino, muitas vezes no nosso intestino grosso, mas não só, em que podem causar inflamação e depois infecção, diverticulite. A pessoa que tem divertículos tem diverticulose, ou seja, tenho divertículos no meu intestino e daí pode não vir mal. Há pessoas que passam uma vida, e antigamente havia pessoas que Nem morriam sabiam. sem saber que tinham divertículos. Agora, como nós andamos mais em cima do rastreio do chamado cancro coloretal, e as pessoas têm indicação acima dos 60 ou 65 anos, ou depende da sua história pessoal e familiar, fazer de 5 em 5 anos colonoscopia total. Aproveito para dizer que hoje em dia não tem nada a ver com fazer uma colonoscopia. As pessoas tinham muitos medos, muitos receios. Hoje em dia essa técnica evoluiu bastante. Em todos os cuidados. A pessoa, hoje em dia, para já é feito com anestesia. E a pessoa acorda e já está e fica 5 anos despachada. Isto é o meu blá 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 diariamente, mas tenho que vender o meu peixe. Claro. Voltando à história fazer, não, mas porque é verdade, as pessoas que andam ali a protelar e a tentar fazer sangues ocultos, mais vale fazer a colonoscopia total e a pessoa fica descansada 5 anos. E aí descobre-se que temos os divertículos. Há pessoas que de facto têm, ao longo do ano podem ter a chamada diverticulite, que de facto pode dar febre, dores abdominais, lá vai a pessoa para a urgência e trata-se quase sempre com antibióticos. Também mais uma vez, nervosa, doutor. volto a dizer o que disse a dona Hilda, que é, há medicação específica, muitas vezes utilizada por nós ou pelos gastros, para manter os divertículos calminhos, para eles não ficarem inflamados e daí não termos sintomas. E há medicação muito eficaz nisso. Temos é que tomar, lá está, daquela medicação mais crónica, em que se a pessoa tomar 2 ou 3 meses desta medicação, como estou a referir, que não posso falar em marcas, claro, mas há 2 ou 3, há alternativas. Basta consultar o médico. Há pessoas que vão passar melhor o ano e não vão ter a tal diverticulite. Os divertículos estão lá, de facto, mas não causam moça, não é? Que é o objetivo. Doutor João, muito obrigada. Maria Cândida, obrigada. Obrigada. Boas festas. Adeusinho, boas festas, doutor João. Saúde. Muito obrigada e tenha umas boas entradas em 2022. Muito obrigado. Queria só mandar aquele meu beijinho à minha família que está espalhada entre o Algarve e entre a Madeira e os meus amigos de Angola, obviamente, e queria dar uma palavra de esperança no sentido de que este ano seja o último ano de Natal em pandemia. Sei que já estamos a falar nisto há 2 anos, mas temos que olhar sempre ao copo meio cheio e manter aquela chama da esperança. Obrigada, Dr. João. Muito obrigado. Uma salva de palmas. E agora, sem mais demoras, vamos ao The Voice Portugal. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs and I made some bad rhymes. I've acted all my life in stages with 10,000 people watching, but we're alone now. I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, and darling, can't you see? Now I'm so much better, and if my words don't listen to the melody, 'cause my love is in there hiding. I love you in a place where there's no
space or time. I love you for my life. You're a friend of mine, and I was singing this song to you. Muito obrigado. Tens que decidir com qual dos concorrentes, com o Miguel ou com o Pedro, tu vais seguir em frente nesta fase da competição do The Voice. Estou super orgulhosa, como vocês devem estar, e foi aquilo que nós fizemos. Quem não continua tem que continuar à mesma. Portanto, obrigada a todos. Não deixa, é verdade, não deixa de ser uma grande competição onde as pessoas querem todas ganhar, mas aquilo que passa é uma enorme entreajuda e cooperação também. É, porque o ganhar, na verdade, mesmo tu ganhes os prémios, né? Se não ganhares como ser humano, não ganhaste nada. Portanto, ainda bem que estamos juntos, malta. Eu levo comigo para a segunda gala em direto do The Voice Portugal 2021 o Miguel. O Miguel continua na equipa da Marisa. Parabéns, Miguel, parabéns. Concentrar neste abraço. Cá está ele, Miguel, aqui connosco. Eu vou começar logo assim a pé juntos, como se costuma dizer. Dá-me nervos ouvir-te cantar, tu és tão novinho. Dá-me nervos, não dá nervos? Com a idade que ele tem, uma pessoa aqui com uma vivência enorme e não consegue notar nem um décimo do que ele canta. Estou a brincar. Obrigado. Estás bom, Miguel? Está tudo bem, sim. Opa, como é que tem sido? Agora as galas e tudo. Tem sido incrível. Tem que ser avassalador. Tem sido incrível. O apoio que as pessoas me dão, as mensagens que recebo, pá, inexplicável. Tu és muito novinho, por isso é que eu estava aqui a brincar no início. E às vezes é preciso ter ali umas costas bem protegidas, no sentido de ter os mais velhos, os teus pais, sim. a própria da Marisa, para te ajudar a acartar com isto tudo, não é? Porque isto é muita informação ao mesmo tempo. Tu sentes que é mesmo isto que tu queres fazer para a tua vida? Sim, não é? é. Assim, na Sem verdade, dúvida vê-se nenhuma. quando tu cantas. Tu imprimes toda a tua energia quando estás ali e nota-se que é a tua paixão. Como é que foi a noite de ontem? Foi um mix de emoções. Eu, no início, tinha... A minha ideia é sempre ir para o palco, dar tudo de mim, sempre, qualquer que seja a circunstância. Programa de televisão, concerto, apenas cantar para amigos, dar sempre o meu melhor. E depois o resto vem tudo atrás de tudo o que se faz. Se for bom, vêm coisas boas atrás. Eu sei que esta pergunta não se pergunta, mas obviamente tu queres chegar à final. Claro. Claro, não é? Queres ganhar. Sim. Mas se ficares pelo caminho... Eu tento olhar sempre um passo de cada vez. Não estou a Exato. pensar sequer se vou passar na próxima fase. É sempre o mesmo pensamento que eu tenho. Quer tenha sido para as provas cegas ou agora para a segunda gala, eu vou para lá, vou cantar, vou fazer aquilo que mais gosto e depois o que vier vem. Olha, Miguel, eu agradeço muito que tenhas estado aqui. Obrigada Obrigado do fundo do pelo coração. convite. Desejo-te toda a sorte do mundo. Igualmente. Sou fã, gosto de ver em casa e, portanto, lá estamos nós sempre ao domingo e espero que tenhas de certeza que vais ter uma carreira muito longa. Muito E isso obrigado. vamos estar a ouvir-te sempre. Uma salva de palmas para o nosso Miguel Dias. Obrigada, meu querido. Faça uma boa passagem de ano. Ora então, agora vamos ver um recado que eu própria tenho para si. Olá, querida Bárbara. Olá, minha querida Vanessa. Ora, o Natal é exatamente quando a Bárbara quiser. Não é quando alguém quiser, é a Bárbara. Isto porquê? Porque hoje temos calcitrim ou outro produto qualquer, já a Bárbara vai explicar, da Viva Melhor, mas temos
muitos presentes, não é, Bárbara? Temos, sim, senhora. Nós queremos enviar para a sua casa, limitado ao estoque, atenção, 7 presentes. Ouviu bem? 7? 7 presentes, para provar que ainda é Natal, na compra de 2 embalagens do Calcitrim, que é o suplemento de referência para ossos e articulações, ou do seu produto de preferência, que pode ser um dos outros. Desde que sejam 2 embalagens. Exatamente, agora, através do 808 20 20 26, porque um dos presentes que é muitíssimo limitado ao estoque é a mini picadora. A mini picadora que é muito amada lá em casa e nós conseguimos algumas unidades apenas. Eu tenho pimentinhos aqui, mas pode colocar aquilo que quiser. E também temos aqui esta pazinha que faz, por exemplo, claras em castelo. Exatamente. Ou que faz um guacamole. Guacamole, E também ou temos hummus. aqui a tampa que dá para colocar. Olha como isso ficou no instante aí. No instantinho, e as crianças adoram ajudar e não é perigoso. Portanto, este é um presente imperdível, que temos pouquinhas unidades, volto a dizer, e é um de 7 na compra de 2 embalagens. Mas olha que eu sou doida por esta caneca. Também eu. É tão gira. É a caneca do ano novo, um ano que se quer cheio de esperança. Caneca verdinha, pensada exatamente para isso. Mas E há não quem vai faça a sozinha. coleção, não é? Olha, exatamente, as Olha, coleções sabes são uma coisa? famosas. Eu gosto de tomar aqui, sabes o quê? Eu sei. O quê? O Forte Imune C. O Forte Imune C, exatamente. Efervescente, pastilhas com 1 grama de vitamina C pura, não tem açúcar, não tem corantes e vão duas, sabe para quê? Para que toda a família possa ter imunidade contra gripes e constipações. E depois é assim, toda a gente sabe que eu sou fã incondicional do Calcitrim Gel. Também eu. Nós compramos normalmente na Viva Melhor, no 808 20 20 26, 3 embalagens por 27 euros. Exatamente. Mas hoje vão 2 de oferta. 2 de oferta. E sabe o que é que vai também de oferta? vai tudo no saco. Um saco. Porque é impossível levar estes presentes todos sem este saco, que é amigo do ambiente. É tão giro. É motivo natalício e é biodegradável. Ou, no fundo, é um saco que vai ser uma mais-valia para guardar estas coisinhas todas. E ainda há um último presente, Ah, não é? sim, senhora. Se solicitar, temos todo o gosto em enviar para a sua casa a Bíblia Sagrada com letras grandes e ilustrada, que é o livro de referência desta quadra, Vanessa. É verdade, é verdade. Ora bem, temos o Calcitrim, que se comprar 2 embalagens ou de outro produto qualquer da Viva Melhor, 2 embalagens, ganha 7 presentes. Mini picadora. Picadora. A caneca. 2 tubos do Forte Imune C. 2 tubos do gel e A ainda Bíblia. o saco e se solicitar a Bíblia. Isto é imperdível. incrível, é incrível mesmo, portanto já sabe, é agora nos próximos minutos através do 808 20 20 26, até porque obviamente No Viva Viva Melhor, Melhor. completamos A sua vida. Obrigada. Bárbara. Obrigada. Boas festas. Boas festas. Muito obrigada. Queremos dizer-lhe que amanhã vamos receber a Teresa Fernandes. Ela é coordenadora do Programa Nacional de Vacinação. Vamos procurar esclarecer todas as dúvidas que ainda possam existir sobre a vacinação das crianças contra a Covid-19. Vamos também conhecer uma história bonita que resulta de um momento difícil. De resto, esta semana tem sido preenchida com momentos difíceis que acabam por criar histórias bonitas. São 2 irmãos que criaram uma empresa que acabou por nascer para superar a dor da morte do pai de ambos. Vamos também conhecer Puncada. Gostam do nome? Puncada é giro. É um grupo musical formado por utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra. E depois também, por amor à tradição, vamos com a Carranquinha conhecer a comunidade judaica de Belmonte. São só boas razões para estar na nossa companhia amanhã durante a tarde. Devo dizer-lhe que a Tânia vai sair hoje de isolamento e, portanto, amanhã já está de volta aqui à nossa tarde. Para quem não se recorda, a Tânia teve um contacto profissional positivo e, portanto, teve que ficar em isolamento, mas já testou negativo e já teve o tempo que era necessário fora, já teve alta e amanhã já está de volta. Portanto, quanto a mim, desejo-lhe um grande ano 2022. Havemos de nos ver por aí. Um beijinho e até amanhã, se Deus quiser.